Olá, bem-vindos ao canal do JA. Bem, hoje, pessoal, como nós estamos no começo de 2023, eu queria trazer para quem gosta aqui do canal do JA, que tem como principal característica aplicações de matemática, é que se você não souber como ter esses conhecimentos matemáticos, claramente você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, e principalmente não só matemáticos, né? Você tem que ter um conhecimento geral. Então, eu vou trazer para vocês o que eu aprendi durante minha experiência de vida. Aqui nesse primeiro slide, vocês estão vendo os tipos de inteligência que cada ser humano tem. Então, são esses diversos tipos aqui, e cada um é melhor num ou no outro parte desse tipo de inteligência. O ideal é você ser bem equilibrado em todos, mas às vezes você é melhor numa ou noutra. Referências da explicação dos tipos de inteligência está lá no final e vocês podem ver na Wikipedia. Mas o que me interessa é transmitir para vocês que toda pessoa tem uma capacidade imensa e ela precisa entender que o cérebro é formado de 86 bilhões de neurônios e sua imaginação é infinita, sua capacidade de conhecimento é infinito. Não deixem que as pessoas falem que você não consegue chegar à compreensão de algo, porque isso é uma balela. O cérebro tem capacidade tanto analógica quanto quântica. Então, vou explicar algumas técnicas que eu aprendi ao longo da minha vida que vão facilitar essa condição de aprendizado do conhecimento. Primeira coisa, sempre seja uma pessoa otimista. Não deixem que as pessoas o façam ser pessimista, que você não consegue alcançar aquilo que você pretende. Do ponto de vista de conhecimento, eu vou dizer que vocês têm que entender a técnica da leitura dinâmica, do mapa mental, da memorização, tem que aprender novas línguas e ler bastante. O que é leitura dinâmica? A palavra dinâmica já representa movimento. Então, é uma maneira diferente de movimentar os seus olhos na leitura. Então, é uma técnica que facilita a sua leitura. Então, JFK, que é o John Fitzgerald Kennedy, né, dos Estados Unidos, ele lia 4.000 palavras por minuto, então ele lia um livro que você deve levar um mês, ele lia em 4 horas. Então, essa leitura dinâmica te faz isso, facilita a sua vida. No livro que está na referência, ele explica também quais são as palavras-chave que você deve entender quando faz uma leitura. Então, isso daí te ensina também o próprio entendimento da gramática. Esse livro é bem interessante, que está lá no final. Mapa mental é um método criativo para estimular o raciocínio. Então, um psicólogo desenvolveu isso, e nada mais é do que um desenho onde você tem informações que se agregam a uma palavra principal. Vou dar um exemplo. Você está querendo discorrer sobre o assunto saúde num hospital. Então você coloca lá como palavra-chave o hospital ou o desenho do hospital e depois põe as ramificações, os diversos departamentos, raio-x, tomografia, UTI, enfermaria. E daí você faz esse desenho e você acredita que você consegue, depois de olhar esse desenho, depois de algum tempo, você recordar o que você tentou entender de conhecimento. Aí é que está. Mapa mental se baseia numa coisa chamada gatilho. Gatilho não é as palavras que você vê ou a figura que você vê, mas sim aquelas informações
ou palavras, ou visualização, ou cheiro, ou tato, que o teu cérebro consegue ir lá na memória e recordar aquilo que você está querendo aprender. Então, eu diria assim, em vez de você ter uma palavra hospital bem no centro, se você colocasse um algodão com algumas gotas de álcool, talvez isso te faça lembrar melhor, depois de algum tempo, aquela informação que você desenhou no teu mapa mental. Isso é só uma ideia do que é gatilho. É diferente da palavra ou do desenho. Mas pode ser também um desenho, uma palavra, e pode ser associação do desenho, da palavra, e também da cor, e também de cheiros. Então você que tem que tentar descobrir o que é o gatilho daquele assunto que te faz recordar aquelas informações. Memorização. Um dos problemas que a gente vê é que o pessoal confunde inteligência com pessoas que têm boa memória. Memorização é uma técnica que o pessoal antigo, quando não tinha livros escritos feito por editoras, né, então você tinha que memorizar muita coisa, antigamente, antes de 1500. Então, existiam técnicas que o pessoal usava. Existe uma que é muito conhecida, a Palácio da Memória, e a outra é a técnica do Teatro da Memória de Camilo. Palácio da Memória, outro dia eu vi até o Hulk falando, ficou impressionado que a pessoa estava usando essa técnica do Palácio da Memória lá para memorizar, lá para descobrir as perguntas do Quem Quer Ser um Milionário lá dele. E eu fiquei impressionado porque o Palácio da Memória é uma das técnicas mais simples que tem para memorização. Então, no livro da Yates, que está no final, ela discorre sobre os vários tipos de técnicas. E então, se vocês quiserem aprender memorização, que é importante, vocês podem começar pelo Palácio da Memória. Inclusive, eu vou deixar também um link do meu canal que eu mostro uma técnica de memorização. Mas tem outras muito melhores, também não são fáceis, né? São simples, mas não são simples, não quer dizer que é fácil. Quando se fala em aprender novas línguas, não esqueçam, você aprende novas línguas para quê? Para ter todo um conhecimento de uma cultura daquele povo. Então, não é só saber a gramática, mas você quer aprender a cultura. Agora, uma coisa, se você não souber a sua gramática da sua própria língua, você nunca vai conseguir entender as outras línguas. Porque a configuração no português, por exemplo, é sujeito, verbo, complemento. No inglês, por exemplo, o adjetivo vem antes do substantivo. Então, se você não souber o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é complemento, o que é verbo, na sua própria língua, você nunca vai entender nada dos outros. Então, você precisa entender primeiro a sua. Leia diversos assuntos e, principalmente, entenda que um assunto se complementa associando como se fosse uma laranja. A laranja tem vários gomos, então não adianta você ler um livro só. Você tem que ter vários livros, ler na internet, ler no YouTube, ouvir no YouTube, ver. E daí esse conjunto é a laranja completa, que é o conhecimento daquele determinado assunto. Então, isso é importante você ver. E se você quiser saber mesmo se você está sabendo as coisas, seja um professor, ou seja, transmita o seu conhecimento para alguém e veja o que ele vai dizer. Se você não conseguir transmitir direito, significa que você não está sendo, não conseguiu adquirir informação suficiente sobre aquele determinado assunto. Claro que os assuntos podem ser muitos, alguns são mais simples, outros são mais difíceis, então, dependendo de cada assunto, se for mais difíceis, você divide em parte e vai aprendendo por parte até conseguir entender o conjunto do assunto ou do tema. Eu recomendo que vocês não fumem, não exagerem em bebida alcoólica, não usem drogas. Quando se fala que é simples, que você fumando, você melhora, como dizem aí algumas pessoas sobre determinadas drogas, isso é uma balela, porque você pode achar que sabe, mas você com certeza vai perceber que no final você tem aquele conhecimento muito pulvurulento, assim, ele só pode aparecer momentaneamente e de repente desaparece, você não sabe onde que está o conhecimento e você achou que naquele momento, então você volta àquela droga, volta à bebida para achar que consegue
melhorar sobre aquele conhecimento. Lê do engano. É, é, você vai destruir seus neurônios. Se você, eu não vou dizer aqui, não beba nunca, não beba nada, porque isso é difícil, né? A gente, às vezes a pessoa quando é nova, ela quer beber um pouquinho, então minimize essa bebida, minimize o seu fumo e jamais use drogas. Isso sim. Beba bastante água, porque é importante a nossa célula usa muita água, a água, além de eliminar os detritos, ela também faz parte do ciclo de regeneração da célula, e é importante você sempre beber água. Tem uma alimentação saudável, lógico, eu gosto da carne, todo mundo sabe que carne está sendo até um problema agora para o meio ambiente, mas depende da quantidade que você comer, né? Sempre pouco é interessante. Procure ficar mais nos peixes, em coisa saudável para o cérebro. Faça exercício físico, que daí tem uma circulação melhor. Você pode usar diversas técnicas, jogue bola, faça judô e o que você quiser. Jogue vôlei. Jogos você pode. Tem uns jogos específicos para games que facilitam muito a melhoria do raciocínio. Não é qualquer jogo de game, tente descobrir isso pela internet. Jogue xadrez, que é importante para você aprender táticas e aprender a controlar uma coisa chamada. É, quando você está jogando, principalmente por tempo, 10 minutos é uma coisa interessante, porque chega no final a adrenalina é muito alta, então você às vezes faz. Você vai começar a perceber que você toma decisões por poucos segundos que são às vezes fatais para você ganhar ou para você perder. Então você tem que dominar o excesso de adrenalina no seu corpo. Então o xadrez é bem interessante. E não se esqueça, dê tempo ao tempo, que as coisas não são, não vêm de uma hora para outra. Você tem que ter tempo para aprendizado. Então, mesmo que você não seja um nerd, você vai ter que fazer 90% de transpiração, ralar muito, e 10% de inspiração, que vem já com a natureza da pessoa. Isso daí foi Einstein que falou, não sou eu não, pessoal. Aqui estão as referências: inteligência múltipla, arte da memória, leitura dinâmica, mapas mentais. A música é da suíte da Star Trek. A imagem inicial ela representa o hiperespaço. Me lembrou muito um livro que eu estou lendo do Michio Kaku. Vocês devem ir lá no meu canal, se inscrever se vocês gostaram disso que eu estou explicando para vocês. E deixem comentários também, tá? Existe aqui uma outra referência que eu deixei aqui. Vocês que vão verificar se é importante ou não. Argumento de Tom. Pessoal, obrigado.